Olá a todos, aula 15 de Shemuel. A última aula a gente comentou que Shaul ele conseguiu assegurar todas as fronteiras. Ele formou um estado seguro, vamos dizer assim. Ele conseguiu lidar com todos os inimigos à volta. Tinham inimigos no sul, Edom, inimigos ao leste, Amon e Moab, inimigos ao norte, Aram, e inimigos ao oeste, os Pelistim. E ele conseguiu meio que assegurar um estado, vamos dizer, entre todas essas 5 forças rodeando ele. Ele conseguiu se pôr ao teste e formar um estado. Isso mesmo depois daquele grande do que o Shmuel tinha falado para ele, que ele ia perder a Meluchá, ia perder o reinado. Mesmo assim, pelo jeito, ele ganhou mais uma chance, parece. E ele parece que está indo bem nessa nova chance, ele consegue consolidar esse estado. E agora a gente vem para um novo teste de Shaul, capítulo 15, onde chama Nova Batalha. Essa batalha é comandada por Hashem. Deus manda para Shmuel e fala para Shaul ir fazer uma guerra contra Amalek. Né? A guerra contra Amalek ela vem depois que realmente já está assegurado. Então aqui, realmente depois que o Shaul, ele de certa maneira se assegurou um pouco no estado, ele vem a guerra contra Amalek e Deus fala, Shmuel, em nome de Deus, fala para Shaul, vai e você mata a batalha contra Amalek e acaba com tudo que tiver deles, porque Amalek é o inimigo de Israel desde o início, né, desde a saída do Egito, quando eles atacaram os inocentes, pegaram os crianças, atacaram de uma maneira cruel. Desde lá, Amalek virou símbolo do grande inimigo, o inimigo imoral de Israel. Então agora Shmuel vem e fala para Shaul, vai lá, Deus mandou, você deve ir lá atacar eles e não deixa nada, não deixa nada. Você vai encontrar lá riqueza, você vai ter, depois de ganhar a guerra, você vai ter despojos de guerra, riquezas, você vai ter pessoas, mas não pode deixar nada, tem que acabar com tudo. Shaul escuta esse mandato de Deus, ele convoca um exército, vem muita gente, um grande exército, convoca um exército em todo Israel e parte para a guerra contra o Amalek. O Amalek ele se encontrava no sul de Israel. No sul de Israel tinha para o lado leste, que é a Jordânia atual, tinha Edom, mas para o lado da área do deserto, indo em direção ao Sinai, você tinha o Amalek, rondava essas áreas, e também tinha o Queni. Queni, os descendentes, são os descendentes do Itró, e eles são originalmente de Midian, só que Midian ele foi dividido em 2 tribos, uma tribo que era muito bem conectada, muito próxima e amigável com o Am Israel, que era o Queni, esses descendentes de Tró. Tinha outra parte de Midian que era inimigo, em geral estava em guerra com Israel, que moravam para o leste. Mas os que moravam para o sul, que eram o Queni, eles eram muito amigáveis com Israel. Então, o Moshe não, desculpa, o Shaul, ele vai para essa guerra e antes de começar a guerra, ele avisa, manda emissários para os Kenim, que moravam lá perto de Amalek, e falam para eles, sai daqui, vocês são nossos amigos próximos, a gente tem uma ótima relação com vocês, então sai daqui que a gente quer guerrear contra Amalek.
E é muito interessante ver esse contraste também do Queni com Amalek, porque sempre tem povos, os outros povos de Israel vê muito bem os outros povos, desde que eles estejam bem com a gente, obviamente. Então, a gente tem povos que são muito amigos, os Kenim, e do lado deles tem um outro povo que é muito inimigo, Amalek, certo? Então, Shaul fala, Keni, vai para o lado que a gente vai ter uma guerra contra Amalek. E aí ele vai e ataca e tem uma vitória fantástica, destrói totalmente, controle total da guerra. Mas na hora de destruir todo, depois que ganhou a batalha, ganhou a guerra, na hora de chegou os despojos da guerra, eles olharam e está escrito que exatamente o que eles não podiam ter pena. O Shmuel fala para eles: não, vocês não podem ter pena. E exatamente a mesma palavra está escrito que eles sim tiveram pena. Eles vayachmol, eles tiveram pena. O Shaul e o exército que estava com eles tiveram pena do Agag. Agag era o chefe de Amalek, era o rei de Amalek, e o gado gordo, ou seja, os pertences valiosos, eles tiveram pena de destruir, e Agag, a Shaul também teve pena, porque Agag era uma pena não de Agag, e se ele teve uma pena política. Ele fala, de que desperdício matar Agag, que eu tenho um asset político, eu posso utilizar ele vivo, pode me fazer muito bem politicamente. Então, assim que eu leio, ele teve pena nesse sentido do Agag. Então, eles destruíram tudo, mas deixaram Agag e os melhores animais, os animais gordos, etc., vivos. E aí voltaram para Israel, voltaram para Gilgal, né, exatamente aonde o Shaul tinha errado a outra vez. Ele vai lá para Gilgal e ele está todo vitorioso, está muito feliz, Shaul com todo mundo, mas enquanto isso, Shmuel está recebendo uma profecia de Deus falando que Nihamti, Deus está como se fosse é, é, ele está arrependido de ter coroado Shaul, ele fala para Shmuel. Ele fez uma coisa terrível, ele não escutou a minha voz, não escutou o meu comando, eu nihamti, que é um termo muito forte para Deus. Deus fala isso também com Noah, quando vai destruir o mundo, ele fala, eu me arrependi de ter criado o mundo, eu vou destruir ele. Aqui também fala nihamti, eu estou arrependido de ter posto Shaul como rei. Obviamente não existe arrependimento para Deus, mas no contexto histórico, para a gente entender a mensagem, Deus se impõe em emoções, certo? Então, isso que ele fala para Shmuel, e aí Shmuel chega, em primeiro lugar, ele fica a noite inteira rezando para o Shaul, para Deus, e no dia seguinte ele vai de encontro a Shaul, e quando ele está indo totalmente cabisbaixo para Shaul, totalmente sem saber até o que fazer, irritado, que Shaul, como Shaul errou assim, quando ele vai de encontro a Shaul, Shaul está correndo muito feliz para o Shmuel. Shmuel, olha só, fiz tudo que Deus mandou, a gente guerreou com a Amalek, a gente destruiu eles, foi uma guerra com muito sucesso, está todo mundo feliz. E aí Shmuel escuta isso, mal pode acreditar no que Shaul está falando, e ele fala, você escutou o que Deus falou? Sim, eu escutei. Então por que eu estou escutando? Eu estou escutando eu estou escutando o barulho do rebanho. O que é esse barulho? E o Shaul, ele fala, não, isso daí a gente deixou um pouco, o povo ficou com pena desse rebanho, né, o exército, a gente queria trazer esses melhores rebanhos, a gente queria trazer para Deus, a gente vai trazer Korbanot para Hashem com esses rebanhos. Aí o Shmuel fala para ele, vem, eu vou te falar o que
Deus falou. E aí ele conta para Shaul que Deus está arrependido de ter coroado Shaul. Shaul, você não é uma pessoa pequena. Você se pôs como uma pessoa pequena no começo, que você nem queria essa liderança. Você é uma pessoa grande, você tem que liderar. Você fez um grande erro aqui, você seguiu o povo, eles queriam deixar esses korbanot vivos, esses rebanho vivo. Você tinha que ter matado todo mundo. Aí, e daí o Shaul, ele responde, ele não quer assumir o erro, o Shaul. Ele responde para Shmuel, não, a gente trouxe todo esse rebanho para Deus a gente trouxe. E aí Shmuel fala, Shaul, uma das lições mais importantes que a gente tem que aprender. Shaul, Deus não quer o que você acha que é bom para ele. Deus quer que você escute a palavra de Deus. A gente tem que escutar as mitzvot, o que Deus manda, né? O comando de Deus, e não começar a fazer cálculos. Ah, não, com certeza Deus vai gostar, eu vou deixar um carneiro vivo porque Deus vai gostar de um corban. Não, Shmuel fala muito, muito forte para Shaul, Deus não quer o que você acha que ele quer. Deus quer o que ele fala para você que ele quer. Você não entende o que Deus quer. Você tem que seguir o que Deus quer, não criar a sua própria versão do que Deus quer. E esse é um erro extremamente fatal. Na próxima aula, a gente vai ver as consequências desse erro. Até lá.